Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Bom dia. Estamos mais um domingo aqui para aprender sobre a palavra de Deus. Estamos num estudo bem bacana sobre o livro de Apocalipse. Estou aqui com o irmão Emerson. Bom dia, irmão Emerson. Tudo Bom bem? dia, irmão Levi. Bom dia, irmãos. Bom dia você que nos acompanha pelas redes sociais, você que tem assistido aos nossos cultos, às nossas escolas bíblicas dominical. Que hoje Deus possa falar o teu coração também. Meu nome é Lara Di. Amém. Vamos, então, iniciar orando. Vou pedir, irmão Emerson, se o irmão puder também orar e a gente já dá uns minutinhos, uns segundinhos aí para o pessoal ir se ajeitando e tal, né? Então a gente já dá sequência. Claro, vamos orar. Esse que é um domingo da ressurreição, onde nós celebramos a ressurreição, celebramos a Páscoa, que para os cristãos é tempo de nós celebrarmos o Cristo ressurreto, a esperança de vida, a esperança de glória. E vamos orar, então, e incluir nessas orações todas as famílias que perderam seus entes queridos ou que estão passando por um momento de dificuldade com alguém enfermo, com alguém doente. Vamos orar. Deus, Pai de amor, nós queremos te louvar por esta manhã, por este dia, Deus, pela oportunidade que temos de falar com o Senhor, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor faz no nosso viver e por aquilo que o Senhor há de fazer ainda. Nós te louvamos porque o Senhor é o Cristo ressurreto, aquele que ressurgiu da morte, que venceu a morte e o pecado para nos dar a vida eterna. E neste dia, quando nós celebramos a Páscoa, celebrando a Jesus como aquele que venceu, como aquele que vivo está para todo sempre e um dia volta para buscar a sua igreja. Senhor, nós queremos orar também nesta manhã por todas as famílias que passaram por um momento de luto, perdendo os seus entes queridos, ó Deus. Venha, através do Teu Espírito Santo, trazer o conforto necessário aos corações, suprir as necessidades emocionais, necessidades espirituais, que o Senhor possa ser o nosso consolador. Eu também clamo ao Senhor por vidas, por pessoas que estejam internadas nos hospitais, que estejam em tratamento de saúde, seja por conta do coronavírus, seja por tantas outras necessidades que as pessoas estão enfrentando um momento difícil na área da saúde. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o Senhor levou na cruz. E nós cremos que quando colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor sempre tem a melhor resposta, o Senhor sempre tem o melhor caminho. Nós, Senhor, colocamos agora esse estudo que vamos fazer aqui nas Tuas mãos. Dá o direcionamento, Senhor. Fala ao meu coração, fala ao coração do irmão Levi, fala ao coração das pessoas que estão nos acompanhando e que vão acompanhar na sequência, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nas nossas vidas conforme a Tua vontade, segundo o Teu querer. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos dar aquele tempinho, irmão Emerson? Bora lá, vamos colocar o brand aí para os irmãos. Isso, vamos lá, então. Bom, nós começamos a aprender na semana passada, no estudo da EBD, sobre a igreja de Tiatira, e nós temos passado pelas igrejas da Ásia no livro de Apocalipse, né? As palavras do próprio Cristo revelada ali através do apóstolo João, e que serve muito bem para nós. Nós temos aprendido aí sobre o contexto de algumas igrejas, passamos já por algumas, e neste estudo de número 5 da igreja de Tiatira, que nós já iniciamos, nós falamos sobre alguns pontos interessantes com relação a Tiatira. Antes nós vamos ler o texto base que está sendo até referenciado no slide, está em Apocalipse 2, do 18 ao 29, eu vou ler Apocalipse 2, do 18 ao 29, eu estou na Nova Almeida atualizada aqui.
na Almeida atualizada. Então, Apocalipse 2, a partir do 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um texto muito bacana, que pelo menos fala bastante ao meu coração com relação ao cuidado que Cristo teve e tem, não só com essa igreja, como as outras também ele teve, mas com o cuidado de falar sobre pontos específicos sobre a igreja. Eu comentei na semana passada, nós comentamos que não tem vista grossa, que não é alguém que generaliza e que fala de uma maneira geral para todas as igrejas. Aqui a proposta é falar sim para todas as igrejas, né? Mas para que nós aprendamos essa mensagem que foi colocada, para que a gente consiga entender se isso encaixa ou não no nosso contexto. E nós temos aprendido, inclusive, com o autor da lição, que é uma mensagem para todos, mas que tem uma aplicação que pode ser colocada para você, seja você membro de uma igreja, ou caso você ainda não seja, né? Porque a proposta que nós temos também é que você faça parte dessa igreja conosco, até porque isso que a gente tem aprendido no livro de Apocalipse essa revelação é uma revelação a todos. Cristo veio por todos também, e nós queremos que você, se você ainda não faz parte de uma denominação, de alguma igreja, ou que ainda não tem a sua fé firmada em Cristo, que você assim o faça, que é que você precisa de uma revelação, a gente gostaria de ajudar com isso. Nós falamos na semana passada sobre o contexto de Tiatira. Tiatira, que era uma igreja que ficava a cidade, na verdade, ali na região da Turquia, pelo menos que a gente tem passado até então, e a Tiatira é uma cidade que se chama hoje Akhisar. Fica ali na Turquia, estava no caminho, a gente tem um mapinha, no caminho entre Pérgamo e Sardes, e ela tem alguma importância, inclusive econômica, ali na região, assim como as outras também tiveram, e ela tinha muitos artesãos na época, então ela tinha a sua importância. A gente falou, isso não está na lição também, mas no estudo que a gente fez, quase 40 anos já de organização, essa igreja, e tinha muitas associações comerciais ali, a cidade tinha, né? E tinha uma relação muito forte entre a economia e a entidade patronal, a deidade patronal, o paganismo, ou algum deus que de repente tinha que ser adorado ali para que o pessoal conseguisse fazer, né, associações aí completamente, né, digamos que tinha a associação pagã ao mesmo tempo, ou religiosa, e ao mesmo tempo econômica. E isso era, de certa maneira, muito complicado para a igreja, quando você imagina alguém que adora outros deuses com letra minúscula, né, e que faz associação com outros, normalmente, seja em busca de um acesso econômico, de uma melhoria econômica, enfim. A gente falou também que houveram elogios que Cristo fez a essa igreja. Ele escreve pela primeira vez ali como Filho de Deus, falando que ele tem todas as autoridades, e a gente falou sobre isso, né? Se você recebesse uma carta diretamente do Filho de Deus, como seria isso para você? Né? Como que seria o impacto de você recebendo isso?
E ele fala sobre algumas características dele, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido. A gente comentou que até pela situação dos artesãos naquela cidade, e até interessante que tinha uma certa referência com relação ao bronze na cidade também, no tudo que eu fiz, falando que ela possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Então, para eles era tranquilo de entender o que significava essa mensagem. Os pés de Cristo, ele colocando como com bronze polido. E ele tece alguns elogios à igreja, ele fala sobre o amor, sobre a fé, sobre o serviço, a perseverança e obras que eram cada vez mais abundantes. Na verdade, eram mais abundantes agora, mais para o final do que eram no início. Interessante que Cristo destaca como boas e positivas características, principalmente o amor e a fé, que nós entendemos que são muito importantes, como pontos fortes na igreja. Então, a igreja tinha o amor, a igreja demonstrava esse amor, a igreja tinha fé, que é algo importantíssimo também, né? Normalmente ligado à religião, mas eles exerciam essa fé, e eles tinham um bom serviço também. A gente imagina ali uma igreja que se movimentava, uma igreja que tinha Opa, travou sua internet aí, irmão Levi. Mas... Ô, irmão, travou? Voltou. Voltou agora? Ah, obrigado. Eu parei aonde? No serviço? Isso. E outra coisa que a gente percebe, então, se eu travar de novo, irmão, dá um grito, irmão. Tranquilo. Tá, é isso mesmo. Tá certo. E com relação ao serviço, também uma igreja que, de repente, até prestava alguma assistência social ali na cidade, que dava apoio, de repente, para os pobres, não está bem claro, isso não está escrito no texto, mas a gente acompanha que a membresia da igreja. Parou novamente, irmão? Parou novamente. Até a membresia nós estamos ouvindo aí. Certo. A membresia estava envolvida também no serviço da igreja, participava, e a igreja, de certa maneira, era dinâmica e próspera. Isso que a gente tem aprendido até com o autor aqui. A igreja era perseverante também, ela tinha constância, e o principal, ela tinha obras que eram mais abundantes, né? Cristo deixa claro que a igreja produzia mais, fazia mais agora do que antigamente. Então, se a igreja tinha 30 e poucos anos, enfim, agora ela ainda é uma igreja, de certa maneira, relevante. Esse termo não aparece, e até um estudo mais aprofundado pode ser feito com relação a esse termo de relevância, mas olhando para esse contexto, dá a entender que a igreja produzia mais, era, de repente, mais relevante, sim. E nessa lição, agora nessa semana, a nossa proposta é entender o que Jesus repreendia na igreja. Assim como nas demais igrejas, inclusive em algumas delas, Cristo fala mais sobre, ou fala de maneira até igual, né, sobre as qualidades e coisas a melhorar que a igreja possuía. E nessa, como nós lemos no texto, uma das coisas que a igreja tinha a melhorar, uma das coisas que Cristo repreendeu na igreja, foram os ensinamentos de Jezabel. Foram as práticas que Jezabel trouxe. E aqui ele não coloca que era exatamente uma mulher que chamava, ou se era uma doutrina, ou se era alguma, meio que uma nomenclatura que se dava a essas práticas, que nós, inclusive, comentamos quais são, de imoralidade sexual, de carne sacrificada a ídolos, e a gente queria explorar um pouquinho mais essa prática errada que a igreja tinha, que ela tolerava também. Lembrando que aqui não estamos falando só da tolerância que aconteceu em Pérgamo, onde isso acontecia e a igreja, de repente, fechava os olhos, mas aqui havia irmãos também que participavam dessas coisas que Cristo repreendeu, da imoralidade sexual e da carne sacrificada a ídolo. A imoralidade sexual, ela pode ser interpretada de duas maneiras, a gente aprende isso na nossa lição também. Ela poderia ser a imoralidade de fato, que os irmãos praticavam, que eles faziam, imoralidade de todo tipo, que a gente pode imaginar, né? Mas também pode ser uma expressão que significa a fornicação ou a prostituição espiritual. Né? Pode ter sido a física, de fato, nós não sabemos exatamente, mas pode ter sido simplesmente uma infidelidade a Deus, como uma idolatria, como uma imoralidade na qual
eles adoravam outros deuses. Conforme eu comentei um pouco antes, no contexto de Tiatira, havia uma certa associação Voltou. Havia uma certa associação. Isso, tinha uma certa associação com outras, tanto econômica quanto espiritual. De repente, as pessoas até queriam fazer uma associação espiritual, desculpa, econômica, e acabava se prostituindo, adorando outro deus, adorando alguma entidade pagã, e, e deixava o Deus, de fato, que nós conhecemos, para adorar outros deuses, de repente se afiliar ou se associar a essas entidades. O que era completamente errado, né? Entendemos que a igreja de Cristo é a noiva, a igreja ela precisa ser imaculada, mas ainda assim havia esse tipo de imoralidade naquela época, e esse fato era chamado de adultério, e nós falamos sobre isso. E a instrução que Jezabel dava, ela era para ensinar coisas profundas, ela ensinava, talvez para ajudar os crentes. Tem um contexto interessante aqui, para a gente entender um pouco sobre isso, que é o seguinte: toda a vida econômica da cidade era organizada nessas associações comerciais. E cada associação tinha o seu Deus, conforme comentei. Então, era praticamente impossível para os cristãos pertencerem à vida social e comercial da cidade sem ter de abraçar o culto ao Deus de determinada associação. Uma vez introduzido em uma dessas associações, era esperado que o indivíduo ou que essa pessoa participasse das festas pagãs também, que traziam banquetes, festas, enfim, oferecidos a essa entidade pagã, a esse Deus, e ainda muita imoralidade através dos rituais também de prostituição religiosa, seja prestando sacrifício, que a gente vai falar logo na sequência, seja simplesmente adorando outros deuses. Portanto, o cristão da igreja de Tiatira não tinha uma vida muito fácil, digamos assim, né? Não que justificasse, tá, meus irmãos, mas se eles não participassem de uma associação, eles eram basicamente excluídos da sociedade, e poderiam passar até por alguma necessidade, fome, enfim, ou alguma perseguição, porque eles não entravam nesse joguinho, ou nesse esquema de adoração pagã. Mas se ele participasse de uma dessas associações, então ele teria demandas e tal, e ele ficaria numa situação errada perante o Senhor. Então eles poderiam até escolher: será que eu quero fazer parte aqui do jogo econômico, ou será que eu quero obedecer a Deus? E nesse contexto surge a tal da Jezabel, ou a tal do ensino que ela pregava, seduzindo os crentes a participarem, a fazerem parte desses banquetes sacrificados aos ídolos, praticarem a prostituição também, e eles tinham que, segundo ela, segundo esse ensinamento, conhecer as profundas coisas de Satanás. Talvez ela até apoiasse esse ensino dela em alguma questão daquela que a gente viu em Pérgamo, onde não era necessário que o corpo estivesse dedicado a Deus, mas só o espírito, né? Porque a gente viu isso também que acontecia. Como assim? Você liberava, até usei essa expressão, né? O corpo podia fazer o que fosse, mas desde que o espírito estivesse são. E isso também é errado, nós conhecemos muito bem. Mas não sabemos exatamente como aconteceu, mas essa foi uma das primeiras coisas. E a segunda, irmão Emerson, que nós vemos também, que Cristo repreendia, era a carne sacrificada a ídolos, né? Uma coisa muito complicada, né, irmão Emerson? Isso, é um contexto de realidade que essas pessoas viviam ali, dentro disso que o irmão Levi trouxe para nós aqui, né, com relação à imoralidade sexual, com relação aos falsos profetas, ou seja, essa mulher que se levantava. Nós precisamos lembrar que nesse período aqui, a igreja ainda não tinha o Novo Testamento escrito. Não se utilizava como textos bíblicos os textos do Antigo Testamento e as vivências dos apóstolos, dos discípulos. Era a transmissão oral, isso ainda não estava
compilado, não estava escrito o Novo Testamento. Hoje nós temos a bênção de ter a revelação escrita e nós temos fontes para consultar. Naquele tempo, nesse período aqui, eles não tinham essas fontes materiais escritas daquilo que está registrado no Novo Testamento. Então surgiam bastante heresias, né? Hoje, ainda com tudo isso escrito, nós vemos surgir bastante gente aí se auto-intitulando profeta, se auto-intitulando apóstolo, se auto-intitulando pai apóstolo, né? Já tem a figura do pai apostólico, e, enfim, e fazendo coisas terríveis, assim, aos nossos olhos, à luz da palavra de Deus. Quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus ensina, e fazemos como os bereanos faziam, né? Que é a questão de nós buscarmos provar, através dos escritos bíblicos, se realmente aquela profecia, aquele ensino, está de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque todas as vezes que nós pensamos acerca do que a Bíblia ensina, nós devemos fazer o filtro pela própria Bíblia. É a Bíblia que vai nos dizer se aquilo que nós estamos vivenciando é verdade ou não. É o relato bíblico que vai trazer para a profecia ou para a palavra pregada, ensinada, o caráter de verdade. O filtro é a Bíblia, não é a compreensão, não é a releitura que se faz. Ele diz, não, mas eu tive uma revelação especial. Essa revelação está de acordo com o que está na Bíblia? Nós temos que ter um grande cuidado, porque as grandes heresias, elas surgem de interpretações equivocadas. Elas surgem de interpretações a partir daquilo que eu penso e não daquilo que a Bíblia diz. As Escrituras por si só se explicam. Então, os ensinos dessa mulher e a forma como ela arrebanhava as pessoas para os seus ensinamentos, eles continuam acontecendo nos dias de hoje. O modus operandi dos hereges, né? Vamos assim dizer, o modus operandi daqueles que querem usar da má intenção para usar inclusive da Escritura, porque toda heresia ele nasce de um texto bíblico, né? A heresia ela nasce dentro da Bíblia, ela nasce a partir de uma interpretação equivocada, de uma hermenêutica mal feita e de uma exegese transformada. Falei algumas palavras diferentes aqui. O que é a exegese? Exegese é a compreensão do todo do texto, você fazer uma análise de contexto histórico, de contexto bíblico, de contexto religioso, enfim, você analisa todo o cenário para retirar as verdades, extrair o que o autor estava dizendo para aquele público naquele momento, para quem estava sendo direcionado. A hermenêutica, daí são as ferramentas que você vai utilizar para fazer, todo o composto que você vai utilizar para fazer a interpretação bíblica do que o texto está falando. Então, quando o meu conhecimento é limitado, é pobre em utilizar essas ferramentas, ou quando eu parto do princípio da interpretação pessoal, ou seja, daquilo que eu penso, não, mas eu entendo que isso aqui é assim, e ninguém mais entende comigo, eu preciso repensar sobre isso. Isso é os falsos profetas, isso são a prática de Jezabel, a prática de enganar, de levar as pessoas ao engano. E a gente precisa ter um grande cuidado, enquanto igreja, quanto a isso. Nós falamos também aqui, o irmão Levi trouxe também a questão de nós pensarmos, né, sobre a imoralidade sexual, né? E ele pontuou muito bem que e vários autores vão falar isso também, que ele não fica claro se é o ato sexual em si ou se ele está falando acerca do distanciamento de Deus, porque no Antigo Testamento, toda vez que o povo se dobrava para outros deuses, Deus tratava isso como prostituição, né? Deus tratava isso como um pecado de imoralidade. Então, e as festas, como o Levi pontuou também, a questão, e aí nós vamos entrar no segundo ponto, que é a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, essas festas pagãs,
que tinham por objetivo, assim como na questão da imoralidade sexual, que tinha o culto a Diana, o templo a Diana, onde as sacerdotisas se ofereciam em atos sexuais para fazer um culto a Afrodite, para fazer um culto a Diana. Então, a forma de se cultuar aqueles deuses gregos, aqueles deuses, e aqui deuses com D minúsculo, né, por não se tratar do Deus verdadeiro, a forma como eles cultuavam era tendo a prática sexual, a prática de sexo entre pessoas do mesmo sexo, também ocorria como prática ritual, como prática cultual, e que a Bíblia condena. A Bíblia vai falar que isto vai contra a vontade do Criador. Mas, em especial, por que o autor ele faz essa pontuação para a igreja de Tiatira quanto à carne sacrificada aos ídolos? Porque havia esse entendimento de que quando eu faço uma oferenda e faço daquilo um culto, o ato de me alimentar daquilo ali, eu estou oferecendo um culto para um ídolo, para um Deus, enfim, para uma entidade ali. É esse comportamento que está sendo repreendido para a igreja de Tiatira. Eles estão recebendo a orientação de, olha, não se misture, não faça as mesmas coisas. Não tenha... Seria como nós pensarmos nos dias de hoje, né, de nós oferecermos um alimento aos mortos e depois nós nos alimentarmos ali com aquele alimento ou parte dele, né? Seria como se nós fizéssemos uma prática ritualística e nos alimentássemos dessa prática ritualística e isso trouxesse algum benefício. Então, alguém ensina isso por aí. Nós temos algumas linhas religiosas ensinando esse tipo de comportamento. Olha, você bebe tal coisa, você come tal coisa, você faz isso, oferece uma comida para a pessoa nesse sentido. Então, isso é uma prática que desagrada a Deus. E aquilo que desagrada a Deus é pecado, é errado. É algo que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Nós não estamos tratando aqui, e eu sei que há entendimentos diversos daquilo que eu trago aqui como exposição, e o fato de nós trabalharmos isso numa aula de escola bíblica dominical é justamente isso, é para trazer ao debate aquilo que muitas vezes gera uma discussão. Não é porque uma determinada organização resolve fazer um almoço beneficente, resolve fazer um almoço para levantar fundos para aquela organização, que eu não posso participar, ou se eu for comer na casa de alguém e alguém comprou um churrasco em tal lugar, ou comprou uma macarronada. Aqui nós estamos na região de Santa Felicidade, tem muito aqui o frango capolenta, né? E aí a gente fica todo receoso, porque isso foi consagrado. Espera lá, o propósito disso aonde está? O próprio Senhor, quando questionado lá, ele falou, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai dela. O que eu não posso, como cristão, é me envolver em práticas cultuais a falsos deuses. Eu não posso me envolver, como cristão, em uma prática cultual através dos alimentos. É isso que é o alerta que deve ser acendido aqui. Isso deve acender uma luz de alerta na nossa vida. Se eu vou para uma prática cultual, que eu sei deliberadamente que para participar daquele momento ali, eu tenho que tomar um suco, eu tenho que tomar uma bebida, para que eu consiga entrar no clima, eu tenho que participar de uma oferenda de alimentos. Então, tudo isso eu não posso participar. É isso que o Senhor está condenando aqui na igreja de Tiatira. Mas nós não podemos partir aí também para o extremismo, até comentava um pouco antes aqui com o irmão Levi, foi objeto de nosso estudo há poucos dias num dos grupos de estudo que nós temos na igreja aqui, de demonizar tudo. De dizer que tudo... A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E nós estamos realmente vivendo em um ambiente onde nós temos visto um agir do mal muito grande. Mas nós temos que nos lembrar que se ele é o príncipe deste mundo, nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquilo que está tudo debaixo dos seus pés, aquele que tem os olhos reluzentes como chama de fogo, e que os seus pés são como bronze reluzente. Por isso ele começa dizendo isso, eu sou alguém que tem autoridade. Jesus se apresenta para essa igreja aqui como alguém de autoridade, de extrema autoridade. Ele fala, a minha autoridade está acima de todas essas coisas. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar, porque eu tenho poder para fazer isso ser diferente, eu tenho poder para mudar essa história. E sempre que, irmãos que nos acompanham, você que está nos assistindo, sempre há uma oportunidade de quando nós erramos, nós nos arrependemos e confessamos. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e tirar de nós toda a culpa. E ele vai dizer um pouco antes ainda que por mais sujo que seja a nossa vida, por mais erros que nós tenhamos cometido, nós temos esse advogado, é como se fosse alguém que nos defende perante o Pai, que intercede por nós. Então, o Senhor sempre vai estar disposto a interceder pela vida daquele que se arrepende, para a vida daquele que coloca o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus. Então, o aspecto de nós analisarmos essa questão da carne sacrificada aos ídolos, irmão Levi, ela tem a ver com essa questão. Então, como nós falamos, como tem entrado esses falsos profetas hoje em nossas igrejas, ou os ensinamentos que têm visto, né? Até tem coisa, porque assim, eu costumo dizer, a heresia ela sempre vem bem vestida. Ela vem com a cara de bondade, ela vem com uma obra social, ela vem com uma mensagem de paz e amor, né? Ela não vem escancarando os seus propósitos. Então, como nós temos enfrentado esses hereges do nosso tempo? Essas pessoas que, numa falsa, numa pseudo quer dizer falso, numa pseudo santidade, numa falsa santidade, e aí nós vamos encontrar a prática de todos os gostos, aí, vamos assim dizer. Né? Aí nós vamos encontrar gente dizendo que Deus só fala se você for orar no monte. Aí nós vamos encontrar gente falando, não, Deus ouve melhor de madrugada. Irmãos, é madrugada aqui, lá no Japão, meio-dia, 3 horas da tarde. Quando é 3 horas da manhã aqui no Japão, é 3 horas da tarde. Deus é atemporal. Deus está presente em todo o tempo. Então, a gente precisa ter sabedoria. É por isso que ao encontrar ali os bereanos que começam a questionar, eles são elogiados pela sua atitude em conhecer a palavra de Deus. Perfeito? Vamos à frente, então, irmão Levi? As consequências aí do pecado que o pecado gera na igreja e que o autor nos propõe aí para essa lição? Certo, muito bem. Bom, a gente falou lá sobre o que Cristo elogiava na igreja. O irmão Emerson acabou de fechar com a repreensão de Cristo, né? Nós falamos sobre a imoralidade, sobre a carne sacrificada, e a consequência disso, Cristo deixa bem claro, não só a negativa, mas ele também fala sobre esse galardão que está nos últimos versículos ali, para aquele que conseguir vencer. Ele sempre deixa essa mensagem, e graças a ele, porque ele é misericordioso ainda, Jesus deu tempo para a igreja, aquela igreja recebeu tempo suficiente para arrependimento e mudança, mas aqueles que estavam em pecado ignoraram. Ele fala que já tinha dado tempo para Jezabel se arrepender, e para aqueles que praticavam aquela doutrina, mas fala que eles ignoraram essa exortação. E uma das consequências disso foi deixar de cama, né? E aqui não é a questão da própria prostituição que ela já praticava, mas com relação ao sofrimento, à tribulação que ela deveria padecer, e aqueles que seguiram ou que seguem essa doutrina também deveria padecer esse sofrimento e essa tribulação. E também fala uma coisa pesada, o terceiro ponto: matarei os teus filhos. E aqui a gente não sabe se são aqueles filhos de fato que ela tinha ali, até porque a gente não sabia se é de fato de Jezabel, mas os filhos, aqueles discípulos dessa doutrina, né? Aqueles que seguiam essa doutrina, que praticavam essas obras
E Jesus disse que os filhos do diabo são os que praticam as obras do diabo. Então, aqui fica para nós, né, o ensinamento de que quando a gente segue esse tipo de doutrina, onde tem a carne sacrificada, onde tem imoralidade sexual, seja a física, seja a espiritual, na qual havia prostituição, ainda assim, esse é o tipo de punição que a gente poderia receber. Aqueles que praticam as obras de Satanás são filhos de Satanás, é isso que ele está dizendo no texto, está em João 8:44. Então, isso é muito, precisa ter muito cuidado com isso, meu irmão e minha irmã, você que gosta de brincar com esse tipo de situação, com esse tipo de pecado, às vezes você esquece que existe um Deus que é todo-poderoso, um Deus que consegue sondar a mente e o coração, e a gente já falou sobre isso também, e ele sabe muito bem quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer. Ele sabe muito bem se você está de coração querendo fazer a vontade dele. Ele sabe muito bem se você quer se arrepender ou se você se arrependeu do seu erro ou não. E por mais que você imagine, irmão e irmã, que tem alguém me julgando, por mais que eu fale a verdade, fulano nunca vai acreditar em mim. Por mais que eu diga que eu me arrependi, ciclano não acredita mais em mim, e ele quer que eu desapareça, e por isso eu fico triste. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe de todas as coisas, ele sonda o teu coração, ele sonda a tua mente, a Bíblia deixa muito claramente para todos nós, primeiro que nós não seremos julgados aqui, o que importa é o julgamento que nós havemos de receber por Cristo. Claro que você tem o seu julgamento caso você cometa um crime aqui, mas a glória que você precisa conquistar não é a glória humana. Aquilo que você está buscando, aquilo que eu busco, não é a glória humana. Eu não preciso ficar nas praças, nos palcos, nos púlpitos, ou o que for, querendo glória para mim. Isso, para mim, não pode ter valor. Isso, para você, não pode ter valor, irmão e irmã. O que nós precisamos buscar é a santidade em Cristo, é que Ele veja você, que Ele sonde o teu coração e que Ele te dê a vitória, porque é só Ele que venceu. É só Ele que pode te dar essa vitória. Isso, irmão Levi. Nesse aspecto aí, o próprio Jesus, quando ele conta a parábola das 10 virgens ali, e que 5 são prudentes e 5 são imprudentes, eu vejo uma correlação com esse texto aqui, porque nem todo mundo que está na igreja é igreja. É verdade. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali, ela está no movimento. Nem todos que acompanhavam Jesus eram discípulos. Tinha gente que estava para ver o que ia acontecer, tinha gente que estava ali para criticar, tinha gente que estava ali porque tinha alguém que ele queria ver ali, ia ver o que ia acontecer, tinha um curioso, tinha alguém que só queria tirar o benefício, né? E tinha aqueles que eram discípulos. E hoje nós temos também, dentro do contexto de igreja cristã, essa realidade, e a gente precisa ver em que grupo a gente está. Perfeito, perfeitamente, exatamente, bem lembrado, irmão. E nós temos uma promessa também, aqui ele falou sobre as consequências do pecado, e ele também fala no próprio texto sobre a promessa, graças a Deus, porque ele, de fato, deixa para nós essa promessa, né? Primeiro, ao vencedor, aquele que guarda as obras de Cristo até o fim, que eram obras muito diferentes de Jezabel, né? Só para deixar isso bem claro para todos, ele vai dar aos fiéis o privilégio de participar do reino cujo rei é o próprio Cristo. Então, participar desse reino, né, para nós conhecermos o Evangelho, a gente pensa assim, quem sou eu? Né, eu acabei de falar aqui que a gente não está para receber glória aqui de homem algum, né, primeiro que nós somos estrangeiros, segundo que nenhum homem tem autoridade maior do que o próprio Cristo, e ele deixar nós participarmos do reino dele. Isso é uma autoridade que jamais nós poderíamos ter nessa terra, é algo que nós não merecemos, mas que ainda assim ele dá a oportunidade para nós. E ele fala sobre a estrela da manhã também, que ele dará essa estrela da manhã, o único que poderia fazer isso, né? Muitas pessoas que a gente vê aí que tem tantos ídolos, né? De repente, mas se fulano, que é uma celebridade, se algum dia ele falar comigo, eu desmaio, eu morro, eu não sei o que acontece comigo, porque meu irmão e minha irmã, Cristo é a estrela da manhã, aquele que tem todo o poder, aquele que é o primeiro e o último, e único também,
e que venceu a morte. Nós estamos caminhando para o final. Irmão Emerson, quer um... Isso. É importante a gente sempre ressaltar, né, irmão Levi, que o livro de Apocalipse ele é um livro que usa muito a figura de linguagem. Então, às vezes, a pessoa olha ali para o texto e parece ser literal. Não é. Ele vai utilizar muito a figura de linguagem. Se você pegar aqui nas aulas anteriores, aí, principalmente na primeira e na segunda aula, você vai ver que nós falamos sobre isso. Se você não acompanhou, nós falamos lá a questão ela não é 100% alegórica, né? Só alegoria. Há uma forma de se interpretar o livro de Apocalipse. É uma aplicação daquilo que está ali que a gente faz a nossa vida cristã. E como o Levi muito bem ressaltou aí, o maior presente que nós podemos ganhar é Jesus no nosso coração. Ele é a nossa estrela da manhã, né? É ele que nos dá essa autoridade sobre as nações. Eu lembro, quando eu vim para Curitiba, faz 20 e poucos anos que eu estou em Curitiba, e eu cheguei para um amigo de trabalho chegou para mim e falou assim, olha, mudou o chefe aqui, mudou todo mundo, e você estava fora, agora você voltou, e agora nós vamos mandar você lá para... E ele brincou assim, para o interior do Paraná, a cidade mais distante, né? E a gente brinca, às vezes, dentro da organização que eu trabalho, e fala assim, olha, vamos te mandar lá para Barracão, né? Se tiver alguém de Barracão assistindo, sabe aí que está lá na divisa do Paraná, Santa Catarina e Argentina. Eu falei, não, tudo bem, você fala com quem me indicou para vir para cá, que está tudo certo. Ele falou, mas quem que te indicou? Eu falei, não, aí você fala com o chefe aí, é ele que me indicou. Porque eu havia orado, quando nós viemos para cá, foi Deus que nos trouxe. Nós tínhamos então tinha uma autoridade por trás disso, e tem uma autoridade por trás disso. Quando a Bíblia fala que o Senhor vai nos dar autoridade sobre as nações, é porque Ele vai nos levar para os lugares que nós não pensamos em chegar. Deus vai nos colocar em posições que nós não pensamos em chegar. Mas para que Deus vai fazer isso? Para eu me gloriar? Para que você se glorie? Jamais. Ele vai fazer isso para glorificar o nome dEle, para que a gente seja utilizado como instrumento na mão do Senhor para abençoar pessoas. Então, toda vez que Deus te colocar em algum lugar, saiba que Deus está te colocando ali para você ser um instrumento da bênção de Deus, de transformação, de levar lá o brilho da estrela da manhã na vida de pessoas. É isso, irmão Levi. Amém. Obrigado pela palavra, irmão. Nós estamos, então, caminhando para o final aqui, para a nossa conclusão. Como está aí no slide, Jesus anda no meio da sua igreja, tem olhos como chama de fogo, nós falamos, ele vê tudo, faz distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Tribulação e morte são reservadas aos que servem o diabo, e para os discípulos de Jesus está garantido o privilégio de reinar em glória e poder. Essa é uma frase, é um texto, né, que descreve exatamente o que a gente tem falado aqui, aqueles que querem desobedecer e aqueles que querem cometer erros como esses que nós falamos, sobre a carne, sobre a idolatria, sobre outros muitos erros, não necessariamente foco dessa lição, mas a gente sabe que há uma facilidade muito grande para a carne continuar na carne, para o pecado, porque nós naturalmente somos pecadores, então é muito fácil você se deixar levar e você cumprir os desejos que você mesmo tem, sem querer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, se você imagina, ou se você tinha na tua mente, né, que é importante, não, mas eu simplesmente creio em Deus e quando eu morrer eu vou para o céu, mas tudo que eu faço aqui não tem importância. Meu irmão ou minha irmã, se você não é irmão ou minha irmã não faz parte de uma organização, pense muito bem no que você faz, em quem você está agradando quando você faz essas coisas, se você gostaria de continuar fazendo essas coisas ou não, porque a palavra é muito clara e ela fala que a esses está reservado o inferno, para esses que servem a Satanás. E para os discípulos... A Bíblia diz, né, irmão Levi, que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, né? Exatamente. É tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher, vai ceifar. Nós precisamos, irmãos, olhar sempre para Cristo. Aqui continua o ensinamento, esse texto que é muito vivo para nós ainda nos dias de hoje, e que nós tenhamos essa graça de Cristo, de permanecer nele, que possamos pedir para que ele nos mantenha firmes. Se você tem dificuldade de se manter em linha, de olhar sempre para Cristo, de obedecer a ele,
peça a Ele, para que Ele mesmo te dê capacidade, para que o Espírito Santo te ajude a resistir à tentação, ao pecado, a fazer aquilo que é certo. Irmão Emerson, as considerações finais que o irmão tiver, e se logo na sequência, se o irmão puder orar também, aí nós finalizamos. Amém. Vamos agradecer a Deus, então, aí por essa lição, e que Deus continue falando ao nosso coração, lembrando que Deus é juiz, Deus é justo, Deus é amor, Ele não nega a sua natureza. Quando nós cometemos um pecado, juízo vem sobre nós. Por quê? Porque Deus não pode negar a sua natureza de juiz com justiça perfeita. A justiça de Deus não é a nossa justiça, é uma justiça perfeita. Vamos orar, então? Você pode conduzir a gente em oração, Leandro? Sim, vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos estudar uma palavra que é tão viva ainda nos nossos dias. Ó Pai, nós entendemos que a Tua palavra é tão completa, Senhor, e ela é tão boa, perfeita e agradável a nós. Por mais que nós relutemos com relação a isso, por mais que nós tenhamos desejos e vontades que muitas vezes desagradam ao Senhor, nós rogamos nesse momento para que possamos nos manter firmes, que o Teu Espírito Santo nos mantenha firmes, ó Pai. Que nós possamos olhar para as coisas do alto, que nós não queiramos glória alguma aqui nessa terra, Senhor, que nós não façamos coisas por ganância ou por interesse econômico, como aconteceu com alguns de Tiatira, mas que nós possamos, ó Deus, ter muito claramente firmados em nós a nossa fé, o nosso objetivo, o nosso alvo, que é Cristo. Que nós possamos agir com amor, ó Pai, que possamos exercer a nossa fé não apenas teoricamente, mas em prática também, e que possamos agradar ao Senhor. Ó Pai, retire de nós aquilo que não te pertence, aquilo que não te agrada, e que a cada dia, Senhor, nós possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor, que nós possamos negar o nosso próprio eu e cumprir a Tua vontade. Ó Deus, nos fale nesse restante de dia, abençoe todo aquele que está ouvindo essa palavra, que seja frutífera nos nossos corações. Eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um bom dia. Deus abençoe, bom dia, meus irmãos.